Oi, gente querida e amada pelo Criador. Quero voltar em Isaías. Eu não consigo sair de Isaías. Poderia ser qualquer outro texto da Escritura, mas Isaías pegou a gente nesse tempo. Mencionei canalices, safadezas. Foi essa mesma palavra que você ouviu. Tem gente que vai para o texto para corroborar preconceitos e pretextos. Tem gente que assalta o texto, distorcendo-o, fazendo-o dizer aquilo que ele não está dizendo. Tem gente que vai para o texto para poder vender as suas ideias legitimadas através de uma interpretação safada das Escrituras. Por que safada? Porque tem a ver com moral, tem a ver com ética, tem a ver com caráter. O texto não pode ser tratado como o nariz de cera de uma estátua, que eu torço para o lado que eu quiser. Não. O texto tem uma mensagem. O foco dela é Cristo. Mas onde é que está Cristo nesse texto? Quais são os meios que Deus tem nos dado, nos proporcionado, levantado homens e mulheres de Deus sérios na interpretação da palavra e que nos dão critérios que são bíblicos, que são teológicos e que são, acima de tudo, critérios crísticos, baseados na pessoa e na obra de Cristo. Essa é de um ex-professor meu, saudoso Júlio Zabatier. Critérios crísticos de interpretação das Escrituras. Nós precisamos saber o que o texto está dizendo. E não é um pressuposto para sustentar a opinião própria. O texto tem que mexer com as nossas vidas. O texto precisa nos desconstruir. O texto precisa nos atingir, fazer com que nós sejamos absorvidos pela mensagem dele e que o Espírito faça a obra de dar sentido à pessoa e obra de Cristo no texto. Então nós não podemos fugir desse referencial. Algumas pessoas não fazem questão de adentrar nos contextos em que o texto foi proferido. Por quê? Porque isso faz com que eu tenha menos elementos para poder observá-lo. E com isso eu coloco os meus próprios pressupostos, as minhas pressuposições, as minhas conclusões precipitadas. Com isso eu faço uma distorção daquilo que está dizendo, eu tiro o texto do contexto, e aquele velho ditado que é uma máxima simples, mas muito eficaz, né? Texto fora de contexto, não passa de pretexto, todo mundo conhece esta frase. Mas como é que eu posso, então, não me deixar seduzir por mim mesmo, pelo meu coração enganoso? Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa, dependendo do Espírito de Deus para entrar nesse texto. Senhor, eu não quero a minha interpretação, eu quero o teu recado. Eu quero o que o Senhor está dizendo aqui. Espírito de Deus, me revela esse texto. Sim, mas ele vai fazer isso através de um caminho bem alicerçado, de uma hermenêutica bem engendrada, de uma não violência ao texto bíblico, onde eu entro no texto e vejo o verdadeiro tripé hermenêutico, entra no mundo, entra no texto, para poder apurar a mensagem. Mundo, texto e mensagem bíblica. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o texto. Agora existem muitos irmãos que, desprovidos de ferramentas hermenêuticas, por falta de material, às vezes de condições, de orientações, que também entram no texto e inocentemente vão tirar do texto sentidos que o texto nem sequer pensa em ter. Mas isso já carece de orientação, de uma boa metodologia, de uma boa caminhada hermenêutica. Mas existem pessoas que são desonestas. Então nós temos que separar as duas coisas. Uma coisa é a falta de caráter ao interpretar o texto. Outra coisa é a falta de ferramentas para interpretá-lo. E esse segundo exemplo nós entendemos perfeitamente. E é por isso que nós nos empenhamos em fazer esse site para você, nessa conversa de tentar te dar elementos, tentar colocar um norte. O norte é Cristo, e através de Cristo todas as ferramentas ou ferramentais metodológicos que podem ser usados na interpretação do texto, coisas que vão contribuir com a sua e com a minha leitura do texto. Vamos aqui usar o pronome nós, para a gente se incluir na coisa. Nós estamos falando de algo comum, que é o texto da Escritura Sagrada, e não dá para fazer nada na Bíblia se eu não vejo Cristo. O máximo que eu consigo ler do texto bíblico sem ver Cristo é a sua história.
mas aí não resolve o problema, mesmo que ela esteja correta. É a sua gramaticidade. Sim, esclarece algumas coisas, mas não resolve o meu problema. Saber de alguns caminhos e orientações teológicas muito lúcidos, muito experientes, mas também não resolve o meu problema, nem o seu. Nós precisamos saber como é que as pessoas chegaram nessas conclusões. E para isso nós precisamos trilhar um caminho aqui com calma. Já no próximo programa nós vamos ver e fazer um laboratório hermenêutico nesse texto aqui. Não vamos fugir dele não, porque esse texto aqui é muito cristológico, diga-se de passagem. Então nós voltamos ao Isaías 53, verso 5, no nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo Jesus. Amém.